Eu acho assim, o MasterChef é uma Helena que tá ali, né? É uma outra história, né? E eu acho que as pessoas, assim, como as pessoas constroem a tua imagem, diz às vezes mais respeito a elas do que a ti. Essa que você ouviu aí é a chefe Helena Rizzo, uma das mais celebradas do Brasil e que se tornou ainda mais conhecida fora do mundo da gastronomia porque virou jurada do programa MasterChef, que vai ao ar para todo o Brasil na TV aberta no horário nobre. É com ela que eu falo sobre imagem pública e a importância e o peso que essa imagem tem no mundo de hoje. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A Helena Rizzo já era bem conhecida no meio da gastronomia. Ela já tinha sido eleita a melhor chefe da América Latina e comanda um restaurante que já foi considerado o melhor do país nos rankings internacionais, o Mani. Ele segue um restaurante de excelência, um exemplo de inventividade no Brasil. E a Helena é uma chefe estabelecida e com experiência de quase 30 anos na cozinha profissional. Antes disso, ela foi modelo por 3 anos, no começo da vida adulta. E essa experiência, embora tenha sido rápida, foi tão marcante, ficou na cabeça de tanta gente, que até hoje traz alguns probleminhas, que ela vai comentar aqui. A Helena agora está na TV, conquistou um público novo, enorme, com a sua atuação no MasterChef. E tem também uma presença forte no Instagram, sem medo de mostrar um pouco da vida pessoal dela, da relação com a filha, do envolvimento que ela tem com a arte, com a cultura, com a política. A Helena mostra mesmo o jeito que ela pensa. E por isso ela também já pagou um preço. O que ela diz é que todos esses recortes da vida dela, o profissional, o pessoal, o mãe, acabam formando uma imagem que às vezes não tem tanto a ver com o jeito como ela se vê. Ouve aí meu papo com ela. Helena, tô muito feliz de ter você aqui no podcast da semana. Obrigada por ter aceitado esse convite. Ai, obrigada tu. Eu ouço muito o podcast da Gama, adoro e uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Helena, você fechou agora mais uma temporada do MasterChef, né? Isso. Eu queria te perguntar se essa experiência como jurada, de alguma maneira, mudou o teu jeito de cozinhar, a tua atuação na cozinha. Acho que muda em vários âmbitos, assim, né? Primeiro porque me tira da cozinha, né? Eu sempre fui da cozinha, de estar na cozinha, muito encarnada ali no Mani. E esses 5 meses que eu fico gravando, eu não consigo estar na cozinha do restaurante, assim, né? São 5 meses que eu entro nesse túnel MasterChef aí de estúdio, enfim. Por outro lado, é bacana, assim, né? Tu ter contato com outras cozinhas, né? Com o que as pessoas... A gente prova muita comida, né? E como eu sou cozinheira e gosto de cozinha, eu gosto muito de pensar sobre comidas, né? E elaborar e ficar pensando em pratos e como pode melhorar isso, o que dá para trocar, com o que dá para ligar. Então acho que o MasterChef ele traz muito isso assim de Brasil, né? Das pessoas que vão ali mostrar o seu trabalho, o seu fazer e pelas próprias pautas também do MasterChef, que muitas vezes são coisas que eu não acessava no tipo de cozinha que eu faço, assim, né? E que tu acaba tendo que entrar enfim, desenvolver e pensar sobre, e elaborar. Mas é isso, assim, na verdade afasta da cozinha, mas instiga, né? Eu saio do MasterChef com muita saudade de entrar na cozinha de novo, com muita vontade, porque ele te instiga. Ter virado uma jurada, né, do quadro fixo do MasterChef, você já era uma pessoa conhecida, premiada pelo seu trabalho como cozinheira, mas eu acho que você ficou ainda mais conhecida por ser uma pessoa ainda de um programa horário nobre, TV aberta. Sim. Você acha que a imagem que as pessoas têm de você mudou? Então, esse negócio da imagem, né? Eu acho assim, o MasterChef é uma Helena que tá ali, né? Assim,
é uma outra história, né? E eu acho que as pessoas, assim, como as pessoas constroem a tua imagem, diz às vezes mais respeito a elas do que a ti, né? Outro dia uma menina me mandou no Instagram uma mensagem assim: Helena, meu sonho era ter teu guarda-roupa. E eu falei assim: esse guarda-roupa não é meu. Eu não tenho nenhuma roupa que eu uso no MasterChef, e eu não tenho, até porque eu poderia pedir, mas eu nem peço, porque eu não tenho nem onde usar, né? Eu sou, tipo, mega caseira, saio super pouco, e quando saio também não sou de me empiriquitar muito. Enfim, e eu acho que é isso, assim, né? Essa coisa da imagem, assim, né? De como as pessoas te veem. A gente tem essa tendência a olhar a pessoa e pegar significados, né? Símbolos que tu emite ali em determinado momento e essa necessidade de organização, né? Tipo de pessoa, o que é. Eu acho que o ser humano tem essa tendência, assim, né? E é isso, mas, enfim, acho que a gente não... Eu lembro que antes de começar o MasterChef, a minha terapeuta falou assim, né? Eu acho que é muito importante tu saber quem tu é, né? Assim, pra ninguém te dizer o que tu é, né? Mesmo que a gente não saiba quem a gente é às vezes, porque às vezes a gente se perde também quem a gente é, mas a gente ter consciência de, né, é isso, tá aqui. Tá aqui, tô presente. Mas você se preocupa com a imagem? Eu não me preocupo com a imagem, assim, acho que se preocupar com a imagem, não, acho que eu me preocupo com o meu pensamento, assim, né, com o que a gente pensa, como a gente pratica o que a gente pensa, né, também, porque hoje em dia, assim, eu acho que o pensamento, ele não é teu muitas vezes, né, acho que a gente, com esse excesso de informação, com todas as coisas que a gente tem, enfim, a gente tem fluxos de pensamento e o que é teu e como tu coloca em prática, né, eu acho que o lance, assim, talvez a preocupação com a imagem seja como que eu coloco em prática, né, como que eu tô vivendo e o que eu tô transmitindo, como eu tô transmitindo, enfim. Mas acho que não é uma preocupação, assim, né? Eu acho que acho que faz parte da jornada aí. Mas é engraçado ouvir você dizer isso, porque uma coisa, inclusive na reunião de pauta, quando a gente estava discutindo o que poderia ser essa nossa entrevista, alguém da equipe falou assim, inclusive a Helena Rizzo, ela todo mundo comenta como ela é a jurada educada, gentil. E aí a gente falou, bem, esse pode ser um assunto interessante com ela. Saber se isso foi uma decisão consciente, sabe? De tipo, sei lá, se de repente você é a good cop, né? Tem o bad cop, a good cop, ou se simplesmente flui desse jeito. Eu acho que flui desse jeito, acho que eu sou assim no meu dia a dia também. Já fui mais irritada na cozinha, assim, né? Aquilo já me pesou mais, assim, eu lembro no começo ali, quando a gente abriu o Mani, né? E que tinha, assim, uma vontade, uma paixão de fazer aquilo dar certo e de que as pessoas gostassem, né? E daí alguém fazia uma coisa errada, tu às vezes dava uma bronca na frente de todo mundo e depois tu te arrependia e ficava mal com aquilo, né? Mas eu acho que hoje, assim, é muito importante a gente cuidar, assim, desse ambiente de trabalho, né, desse cuidado, esse olhar com as pessoas, né, ainda mais quando a gente está num papel de liderança, assim, como conduzir isso, né, e eu acho que isso, por exemplo, no restaurante é uma coisa que, assim, que eu sempre trabalhei em mim e que a gente trabalha com os líderes também, com as outras lideranças, e a gente vê muita gente nova, né, que de repente sobe ali para subchefe e que quer, né, impor de um jeito que às vezes não é assim que tu vai ensinar, né? Eu acho que tu vai ensinar mostrando como se faz, mais fazendo do que falando e conversando, né? E tentando passar o que... E ali no MasterChef eu acho que é isso. Eu acho que é muito mais interessante tu apontar os erros e tentar ver como melhorar aquilo. Também isso não sendo uma verdade absoluta, porque também...
A coisa da comida, ela é muito subjetiva também, né? Assim, o que pra mim é bom, pro outro pode não ser. Cada pessoa tem suas referências, né? Construiu a sua cozinha a partir da sua história, das suas vivências. Então, acho que tudo isso entra, assim, no meu espectro na hora de julgar, né? É também curioso isso que você falou, né? Dos jovens ficarem mais enérgicos, né? Sim. Entre muitas aspas, enérgicos, para não dizer grosseiros e tal. E isso é uma coisa que eu acho que na cozinha a gente imaginava não, a gente aceitava 15 anos atrás um certo nível de grosseria que começou a ser muito falado e muitos chefes, assim, até inclusive fora do Brasil, começaram a ser acusados de assédio moral e começou a ser mais um comportamento mais perseguido, né? Assim, não aceito. Mas ainda tá na aura da cozinha um pouco, né? A cozinha, ela vem disso, né? Assim, o chefe de cozinha, ele vem de uma coisa masculina, vem de uma coisa militar também, né? Tipo, o Escoffier, ele trabalhou nas guerras, cozinhando para os soldados, né? E ele dizia, inclusive, né, que no livro, na biografia dele, ele dizia que as cozinhas profissionais, que as mulheres não tinham competência, não sei se foi essa palavra que ele usou, mas não tinham a delicadeza e a capacidade de organizar, né, então, assim, a cozinha, a história, o chefe de cozinha vem daí, né? A gente tinha cozinheiras, assim, eu lembro quando eu era criança em Porto Alegre, tipo, eu adorava ir em restaurante, não era sempre que a gente ia, mas, assim, nunca tinha o chefe de cozinha. Tinha, no máximo, o dono do restaurante, que era uma figura... Mas eu acho que acho que hoje a gente está construindo ferramentas até verbais, né, e diálogos para a gente reconhecer e nomear esses incômodos, né? Coisas que nos incomodavam, que vêm de uma tradição, né? E, enfim, que eu acho que a gente está desconstruindo e eu acho importantíssimo desconstruir, né? A gente sair do... E acho que a gente tem hoje mais ferramentas, mais palavras, né? Mais histórias para a gente denominar essas coisas que aconteciam, né? Helena, outra coisa que quem te segue nas redes sociais nota é que você é uma pessoa com muitos interesses e é uma pessoa muito autêntica. E acho que você já deve ter pagado algum preço por isso. Sei de um episódio nas últimas eleições que você fez uma postagem e que teve ali uma reação que não foi legal. Sim. O que carregar essa autenticidade te custa? Custa haters, pessoas que te deixam de seguir, pessoas que enfim, pegam aquilo e colocam nessa caixinha, né? Porque, na verdade, assim, tudo que eu posto, depois eu sempre penso muito, né? E eu vou te confessar que eu sou um pouco impulsiva, assim, né? Eu acho que naquele caso ali do Bolsonaro foi meio um grito, assim, como assim, né? Como assim? Como assim vão eleger essa pessoa? E meio desesperador. Por outro lado, assim, isso gera, às vezes, centenas, milhares de comentários, né? E eu também, assim, não tenho muito saco de ficar respondendo. Às vezes não me sinto a pessoa mais adequada e enfim, com uma explicação política, digamos assim. Acho que tem pessoas que fazem muito bem isso, sabe? Então, é meio isso, assim, mas eu acho que a gente vai colocando no Instagram, assim, eu não sou uma pessoa muito programada, assim. Nem no Instagram e muito menos na vida, assim, né? Então, eu acho que o Instagram é um pouco o fluxo das coisas que vão acontecendo, das coisas que a gente pensa, né? Dos conflitos que a gente vai se deparando, assim. E é isso, mas, assim, é sempre desgastante, né? Eu acho, assim, esse ódio, assim, essa revolta que tem, assim, nas redes sociais é um negócio que suga um pouco, assim, te suga a tua energia, suga teu mental, né? A gente entra em lugares aí um pouco que a gente entra, assim, né? E às vezes tem dificuldade pra sair, assim, né? Mas você vê a sua presença na rede como uma presença sua? Ou é uma coisa... Porque parece isso. Porque você mostra um pouquinho de vida pessoal, você mostra seus interesses, né? Sei lá, o livro que você tá lendo e tal. Mas tem esse outro lado também, né? Que você é a cara
do seu restaurante. Então, qual é a medida de como você equilibra? Eu sou uma pessoa que às vezes eu vivo meio fora do corpo, assim. Sabe quando não, assim, às vezes eu descolo, assim, um pouco e falo muito de dentro, assim, né? E eu acho que o meu lugar da comunicação, assim, vem daí também, né? Assim, da gente ser a gente, ser o que a gente é, enfim, é isso, né? Passar esse fluxo de pensamento das coisas, das questões Mas é isso, entendeu? Tudo tem, né? Assim, tu coloca uma coisa, aquela coisa ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? Várias historinhas a partir daquilo podem acontecer. E na hora que tu posta, que tu não pensou em tudo isso antes, né? Então vem essa onda e daí como é que faz, né? Aí lide com isso, né? É meio isso. Mas você acha que é o caso de medir as palavras? Você acaba tentando, né? Quando você não tá no impulso, você chega a fazer uma avaliação antes? Esse uso de redes sociais, né? Decidir o que mostrar, o que não mostrar, escolher sobre que assunto vale mencionar e não vale. Isso é um exercício que você tenta ou você não consegue? Não, eu consigo, eu acho que é importante, né? Eu acho que eu tenho esse lugar de pessoa pública também, eu acho que as linguagens, a gente tem outras linguagens de outros grupos, né? Outras histórias contadas, eu acho que é importante a gente respeitar e saber que a gente está falando para esse público amplo. Por outro lado, é meio castrador, assim, né? Na tua expressão. Né? Então, como é que faz? Outro dia, por exemplo, de manhã, eu fui... A minha filha tava precisando de roupa, ela cresceu muito esse ano, assim, fui comprar com ela umas roupas, eu adorei que pela primeira vez ela escolheu o que ela queria, assim, pra ela, ela escolheu, e daí ela chegou em casa, ela se vestiu, mamãe, faz uma foto minha agora. E daí eu fiz e ficou uma fofa as fotos, eu não aguentei, assim, eu falei, ai, deixa eu botar essa fotinha daí. Escrevi, não me aguento, era uma segunda-feira, boa semana a todos. Aí, assim, 2 minutos, começou, por causa do todes. Aí eu apaguei, né? Eu falei, nossa, foto da minha filha e essa galera aqui, não, tchau, sabe? E também, assim, é muito louco, né? Esse negócio do Instagram, assim, eu acho que a gente tá muito, muito doente, assim, com o celular, né? Agora, claro, tem a questão também de trabalho, assim, né? Assim, ele é um meio, né? Pra mim, assim, funciona como trabalho também, né? Hoje, qualquer publicidade, coisa, tá tudo ligado no Instagram e seguidores e é muito doido, né? Tem eu vi recentemente acho que é a 3ª temporada, primeiro episódio do Black Mirror, que é muito louco, assim, mas que fala muito sobre isso, assim, sobre, né, que as pessoas, elas são avaliadas e recebem pontuações. Então, tu vê uma pessoa, ela encontra uma pessoa na rua e a pessoa já te avalia. E daí, conforme tu tem a tua pontuação, tu tem acessos a coisas na sociedade, né? Então, a ir na frente para embarcar no avião, a poder ir em tal lugar. É muito louco, né? Assim, Mas acho que a gente já vive nesse esquema, mais ou menos, né? E muita coisa já é um pouco assim. Então, a gente vive e eu acho que a gente, assim, às vezes eu tenho a sensação, assim, que a gente desaprende a viver, assim, sabe? Às vezes tu tá, né, tu tá sem fazer nada, assim, e tu tem que pegar o celular e tu vai dar uma olhadinha, né? Eu às vezes eu me pego, assim, nesses lapsos, assim, eu falo, para, sabe? Tipo, menos. Mas ainda sobre imagem também, mas voltando pra TV, teve esse episódio do Alex Atala, que antes da sua carreira longa e premiada na gastronomia, você teve uma carreira também bem sucedida como modelo. E ele fez aquele comentário sobre você por ter vindo da moda e ter a aparência que tem, as pessoas não acreditaram no seu potencial no começo, você ficou incomodada, foi a público. Esse tipo de comentário, esse tipo de imagem que as pessoas podem associar a você, isso é uma coisa que permeia a sua carreira? Como é que isso mexe com você? Não, eu acho que assim, ele tocou numa feridinha, assim, e tardiamente, né? Porque assim, eu fui modelo durante 3 anos da minha vida, na minha adolescência.
Às vezes tu vê assim, né? Eu lembro na época, quando eu comecei a ser chefe de cozinha, que era assim, Helena largou as passarelas para ir para a cozinha. Eu nunca fui modelo de passarela. Eu era modelo de bico. E nem considero que eu tenha sido uma modelo bem sucedida, entendeu? Tipo, eu fazia uns trabalhos e pagava meu aluguel em São Paulo e ficava felicíssima que eu pagava meu aluguel. Era tipo isso, assim, né? E permeou, sim, porque é doido, porque da mesma forma que me incomodava, a moda também me abriu portas, né? O fato de estar nesse meio de modelo, de ter relacionamentos, conhecer pessoas, né? O meu primeiro trabalho em cozinha em São Paulo, que foi no Namata Café, o Namata era um restaurante que fazia permuta com agências de modelo para os modelos irem almoçar lá. E eu morava pertinho, era um lugar que eu toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu ia comer lá. E gostava de cozinha já fazia estágios, já tinha feito estágios, já fazia umas coisas para fora e acabou rolando mas por essa entrada, né? E chefe modelo, sempre chefe modelo. Então eu tinha para mim essa coisa assim essa coisa de ser rotulada como isso, de não querer ser isso, de querer ser porque eu era outras coisas. De ter medo de ser tirada de burra, de incompetente. Então eu fui atrás, né, enfim, de conhecimento em cozinha. Comecei a ler muito porque eu não fiz faculdade também, né? E fui morar fora, estagiei nos restaurantes, tudo, mas é uma coisa que tinha, assim, comigo sempre teve, assim. E o que aconteceu no MasterChef, assim, depois de toda a minha trajetória, né, que são quase 30 anos aí de cozinha. Eu conheço o Alex, eu tenho o maior respeito por ele, assim, e admiro ele como profissional, e a gente é comparsa de trabalho, mas naquele momento, ele ter dito aquilo, depois de ter exaltado o Jacan e Rodrigo, e a gente ficou escutando, e a gente já fica esperando, o que será que ele vai falar de mim? Né? E daí manda aquela, eu tipo murchei, assim, eu falei, putz, que bosta, que foi a única coisa que eu consegui falar na hora também, putz, que bosta, né? E enfim, e foi a público, e eu senti necessidade também de falar em público, também tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Que eu acho que hoje a gente nomeia esses incômodos melhores, né? A gente tem esse espaço para nomear. Eu lembro quando eu cheguei na Espanha, que eu fui procurar trabalho e eu tinha feito um currículo. E eu, quando eu fui chefe de cozinha do Namata Café, eu saí na mídia, né? Eu lembro que o Josimar Mello fez uma crítica. Tinha 21 anos, assim, né? Então, assim, eu já tava no mercado ali de trabalho, já me chamavam para fazer as coisas, para dar aula. Mas eu era uma pirralha, assim, né? Daí, quando eu fui para Espanha, eu fiz um currículo. E nesse currículo eu coloquei essas matérias, né? Que saíam com fotos minhas e fotos bonitas e tal. E eu lembro que eu fui num restaurante uma vez, pedi um estágio, um trabalho, e eu levei meu currículo, e o chefe de cozinha olhou o meu currículo com as matérias, com as fotos, e ele falou assim, isso não me serve de nada. Tchau. Enfim, é isso. Eu acho que tinha isso pra mim forte, mas ao mesmo tempo também tinha uma coisa de poder, né? De ser mulher, de ser única nesse meio, de ter entrado ali eu era confiante também, né? Assim, eu não me vitimizava, assim, né? Mas é isso, assim, passava por situações, né? Passei por várias situações que era isso, que a gente não sabia nomear, que é um pouco assim o que a gente aprendeu também, né? Como a gente se colocava no mundo, né? A serviço de e para ser, né? Para ser vista por homens e observada e enfim, né? Acho que toda essa história assim e aceitar aquilo ali, enfim, e dar um sorrisinho e seguir adiante, né? Com foco. Fazia minhas escolhas também, quando eu queria, né?
Mas é isso. Mas isso é um assunto que você tem com a sua filha já, por exemplo? Sim, não nesse assunto, nesse tema, né? Mas assim, a Manu, ela é muito lúdica, assim. Ela vive muito no mundo, assim, dos personagens que ela cria e de fantasias. E ela também brinca, às vezes, né, com as crianças também, de jogar poderes especiais. E agora ela tá numa fase que ela dá oi pra todo mundo. Todo mundo que ela vê na rua, né? Se quando ela era pequenininha tinha um lance social, que ela chorava, agora ela dá oi pra todo mundo. Oi, tudo bem? Como é seu nome? E então, assim, esse contorno, né? Eu tô começando a conversar com ela, que é delicado também, né? Porque quando a gente educa, a gente poda, né? Mas, por outro lado, assim, sociedade em que vivemos, né? Longe de ser o que a gente queria, assim, então tem que... Eu vou levar a beleza pro outro lado, pra cozinha, que é inegável a importância da beleza no tipo de gastronomia que o Mani faz, a alta gastronomia. Embora você tenha também, né, a padoca, que é uma comida mais, entre aspas, normal. Você tem uma sobremesa que é muito linda, que parece um ovo ou uma flor, e tem os bombons que são perfeitos, as esferas. Você acha que, de alguma maneira, desses seus 3 anos, que não são nada frente aos quase 30 de gastronomia, mas você trouxe alguma coisa disso da moda? Um senso estético mais apurado pra cozinha? Não, mas eu acho que isso não tem nada a ver com a moda, assim. Na verdade, assim, eu venho de uma... A minha família é muito artística, né? Assim, a minha mãe, ela é artista plástica, foi minha professora de artes na escola. A minha avó era escritora, o meu avô desenhava também, era arquiteto. Eu acho que eu tive essa coisa, assim, da estética, da beleza, né? Eu lembro de um episódio quando eu era pequenininha, assim, que eu tava pintando um desenho de uma casa, que ele tinha feito até, e eu comecei a pintar a janela, e a janela, ela era toda desenhada em listras, e eu comecei a pintar aquela janela toda de uma vez só, e ele falou, não, tu tem que pintar listra por listra, que daí tu dá o efeito da veneziana. E, enfim, eu acho que eu tive essa coisa muito de arte mesmo, de gostar de arte. A minha mãe, ela contava muito sobre a história da arte pra gente, sobre os movimentos, nos levava em museu. Em casa era sempre assim, né? Agora, tipo, foi esse final de semana que vem, final de semana não, amanhã é o aniversário da Manu. Esse final de semana a gente fez todas as lembrancinhas handmade. Enfim, a cozinha pra mim, ela tem essa paixão por esse fazer, assim, né? Eu acho que eu sempre me senti meio deslocada, assim, sabe, incomodada de estar nos lugares. E eu acho que a cozinha eu consegui me encaixar, assim, sabe, nesse fluxo de fazer e de pensar. Então, e eu gosto dessa coisa. Eu acho que quando eu fui para a Europa, eu me apaixonei pela alta gastronomia, porque às vezes eu não gosto de tudo que vem com ela, mas eu gosto desse trabalho manual de fazer, e eu acho que no Mani é muito legal, porque eu vejo que as pessoas que trabalham comigo, elas pegaram um pouco isso também, né? Assim, que é esse prazer de fazer as coisas, assim, né? E fazer as coisas bonitas, frescas, né? Eu acho que é o altruísmo da cozinha, assim, também, né? Da gente, enfim, colocar atenção naquilo que a gente está fazendo e fazer com delicadeza e servir para o outro. Acho que tá nesse lugar, assim, né? Eu tenho uma pergunta sobre a imagem da gastronomia brasileira. Eu queria saber se você acha que ela existe fora do Brasil. Porque essa pergunta foi baseada numa conversa que eu tive com o Rodrigo Oliveira para Gama também, só que não foi podcast, foi uma entrevista de texto, em que ele criticava, ele achava que a gente precisava no país de uma mobilização, quase assim de uma, sabe essas ações diplomáticas, que os chefes se unissem, como o Peru fez, como outros países fizeram, para vender a gastronomia brasileira. Então, eu queria saber a tua opinião, se você pensa por aí ou se você acha que o Brasil tem sim uma gastronomia marcante.
Eu acho que, sem dúvida, a gente tem uma gastronomia, uma cozinha muito marcante na diversidade e na mistura. Eu acho que a gente é assim, somos virtuosos em misturar as coisas, em se, né, se entrosar. Por outro lado, é difícil isso, né, porque é um território continental, né, a mesma coisa assim, tu falar de cozinha africana. O que é a cozinha africana? Né? Tu tem cozinhas completamente diferentes. Eu acho que no Brasil a mesma coisa. Daí a gente tem as regiões, as cozinhas regionais, né? Mas como que a gente unifica isso, né? Para fazer uma cozinha nacional brasileira? Né? Eu acho que esse exercício teve muito no modernismo, né? Com o Mário de Andrade, ele questionou muito isso. Ele tem um livro que é Ação de Cartas dele com o Câmara Cascudo, né, que ele falava muito assim de tu pegar um pouco, né, de cada coisa e juntar, né, como é que a gente... Mas também naquela época tinha também, no texto dele tu nota uma tendência ao francesismo também, a querer né, transformar a cozinha brasileira dita pesada numa cozinha leve, mais estilizada, né? Então, enfim, mas eu acho que falta também incentivo. Eu acho que para mim a cozinha, a gastronomia, ela tá muito atrelada ao artesanato, né? Às tradições, à nossa biodiversidade. E no Brasil a gente tem uma força maior do agro, né, da coisa... Então, assim, eu acho que nesse lugar também não adianta falar só da comida se a gente não fala anterior a ela. Então, desse lugar de viabilizar, né, o artesanato e as comunidades que trabalham, né, com alimentos, com produtos mesmo. Eu acho que é todo um trabalho aí, mas... entendo a dificuldade pelas dimensões mesmo, né, do que é Brasil, assim. Mas, assim, isso, assim, é uma coisa, tipo, que eu acho que a gente avançou muito, porque eu lembro quando eu comecei a cozinhar, quando eu vim para São Paulo, assim, os restaurantes que tinham eram restaurantes franceses e italianos, assim, né, a cozinha... A gente não falava de cozinha brasileira, a gente não... A cozinha brasileira, ela ficava para as cozinheiras, né? Aí é uma outra... Bem, a gente vai ter que fazer outro podcast para conversar sobre... Obrigadíssima, Helena. Obrigada tu, querida. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente com gente interessante sobre um tema do mundo contemporâneo. Para você ter uma ideia, a gente já falou com a maquiadora e apresentadora de TV Vanessa Rosan, que é também colunista da Gama. Ela falou sobre autocuidado. A gente falou também com o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, sobre a chamada hesitação vacinal e o que a gente pode fazer para o país voltar a ser um exemplo em vacinação. E a gente trouxe a história de um clube de leitura que só lê autores negros, com a professora Jéssica Oliveira, que fundou e organiza esse clube para adolescentes na Bahia. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!